Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre criar esse hábito de escrever todos os dias, como isso tem me ajudado a me autoconhecer e me tornar uma pessoa mais inteligente emocionalmente, desenvolver minha escrita, tanto em português quanto em inglês. Eu quero falar sobre isso um pouquinho com vocês. Há um ano que eu realmente venho com uma forma mais constante, mas não diária, mas é algo que eu quero desenvolver diariamente. Porque eu consigo enxergar os benefícios que a escrita me fornecendo de me autoconhecer de uma forma que eu não me conhecia antes, de identificar certas coisas que, se eu fosse de outra forma, eu não estaria identificando certas coisas. E escrever tá me ajudando a organizar meus pensamentos, porque eu tenho um pensamento bem acelerado, tenho várias ideias, e colocando isso pra fora me ajuda a organizar minha mente. E também, através da escrita, eu aprendi muito sobre o meu propósito, sobre aquilo que tá dentro de mim, que já tava dentro de mim, mas eu não conseguia enxergar. Porque eu tava assim, eu tava tipo, eu quero escrever. Aí eu pegava ideias do que eu poderia escrever no Pinterest, em outras redes sociais também. Mas eu sempre achava que aquilo ali era uma coisa bem robótica, sabe? Que eu tenho que fazer daquele jeito. E aquilo me levava um pouquinho pra trás e eu ficava semanas sem escrever nada. Aí depois eu vim percebendo que esse caderno de escrever os nossos pensamentos é uma coisa que tem que ser livre, sabe? E muitas das vezes eu ficava, assim, com vergonha de expressar algo de mim mesma, sabe? E que só eu que vou ver. E eu percebi que isso não é só comigo, tem muitas pessoas que também sentem isso, mas depois que eu parei e só falei, eu só quero escrever, mesmo que eu não tenha um tópico específico, eu comecei a escrever e a desenvolver certas coisas, a identificar certos padrões, a identificar um propósito, algo que eu gosto muito e se encaixar várias coisas. Então, esse processo da escrita é super legal. Eu gosto de escrever nesse estilo de caderno, que eu sinto que eu consigo agir, escrever livremente, poder até desenhar aqui se eu quiser. E o que eu faço nesses cadernos? Eu escrevo o meu dia ou eu escrevo aquilo que eu tô sentindo no momento. Aí também tem dias que eu falo assim, eu não sei o que eu vou escrever. Aí eu vou lá e escrevo qualquer coisa e vem fluindo o que tá na minha cabeça, na minha mente, e me ajuda a organizar. Enfim, escrever tá me ajudando a me organizar, tá me ensinando mais sobre quem eu sou, tá me fazendo identificar certas coisas que eu preciso mudar, certas atitudes que eu preciso mudar, tá registrando memórias eternamente. Aqui eu também escrevo as minhas orações e também profecias e tudo mais, e me faz relembrar o que eu estava sentindo no momento, promessas que ainda não se cumpriram, desejos e tudo mais. Então eu coloco tudo aqui com um registro para que eu sempre voltar, eu poder relembrar aquilo e ver o quanto eu cresci, o quanto que eu mudei, o quanto que eu evoluí. Enfim, se você quiser começar a escrever e sente que aquelas ideias que você pega na internet para escrever não tá te ajudando, larga isso. Ou talvez isso te ajude, eu não sei, mas pra mim não me ajudou. Entendi que esse lugar, para mim, é algo que eu tenho que agir livremente, não como regra. E em relação a isso, eu vou falar sobre o inglês, da escrita em inglês. Já tem um tempinho que eu escrevo algumas coisas em inglês nesse meu journaling, mas eu não venho fazendo isso de forma constante, é bem assim, de vez em quando. Mas eu decidi que esses últimos dias eu venho fazendo isso todos os dias. Antes, né, eu tava tipo assim, entre o reading, o speaking, o listening, o meu writing é o pior de todos, que é o que eu estaria no nível pior. Mas depois que eu decidi, eu vou falar a estratégia que eu tô fazendo, depois que eu decidi fazer assim, eu me surpreendi no nível que meus textos estão sendo formados, sabe? O nível da escrita no inglês nesses textos. E assim, eu tava lendo a minha Bíblia, Provérbios 1 nesse dia, aí teve 3 versículos que eu queria juntar eles, que foram os que mais falaram comigo. Aí eu falei assim, eu não quero reescrever eles da mesma forma que tá aqui. Aí veio na minha mente assim,
vou parafrasear esses versículos escrevendo com as minhas palavras, podendo até usar as palavras que estão ali, mas falando na primeira pessoa. Aí eu falei assim, nossa, o Espírito Santo me deu essa estratégia pra fazer isso. E eu venho fazendo isso tipo, eu venho me surpreendendo muito. Então, minha dica é você pegar, pode ser a Bíblia, né? E parafrasear ela, sabe? E eu não escrevi no meu caderno eu escrevi os meus pensamentos, eu escrevi em outro caderno que é esse aqui. Mas eu achei super legal essa ideia. E o que eu fiz pra corrigir? Eu não escrevi diretamente no meu caderno, porque poderia ter vários erros gramaticais, eu não queria rabiscar o meu caderno. Eu não gosto muito de deixar bagunçado o meu caderno, porque isso aqui é pra me organizar, né? Ficar bagunçado me deixa um pouco agoniada. Aí o que eu fiz? Eu fui no Notas do meu telefone, escrevi mudando algumas coisas, colocando com as minhas palavras, e depois eu fui no Google e usei a IA do Google pra poder corrigir. Aí ela corrigiu, mostrou que tinha alguns erros gramaticais comuns. E depois eu falei assim, vou perguntar qual o nível da minha escrita. Aí eu me surpreendi com o nível da escrita, sabe? E isso me mostrou que se a gente continuar fazendo isso, desenvolver dessa forma, parafraseando, ou até tirando na nossa mente, falando sobre o nosso dia, ter o hábito de escrever, a gente vai evoluir, a gente nem vai perceber, sabe? Quando a inteligência artificial mostrou mais ou menos o meu nível daquele texto, eu fiquei super, assim, eu fiquei surpreendida. E isso me motivou mais ainda a continuar fazendo isso. Mas eu percebi que teve um dia que eu não quis parafrasear, mas eu não deixei de escrever em inglês. O que eu fiz? Eu escrevi sobre o meu dia. Então, não é você ser uma coisa, eu preciso fazer dessa forma, mas tentar se descobrir e falar, hoje eu tô com vontade de fazer de uma forma diferente do que eu tô fazendo sempre, mas não deixar de fazer, sabe? Ao invés de eu parafrasear aqueles versículos, eu falei mais ou menos sobre o meu dia e isso me ajudou muito e eu fiquei feliz porque eu não peguei, porque quando você tá parafraseando, você vai usar a frase assim bem parecida, né? Você vai mudar algumas coisas, o pronome, ou assim, alguns verbos, o tempo do verbo, mas esse aqui eu usei totalmente com as minhas palavras e mesmo assim a inteligência artificial falou que era um texto muito bom e isso me motivou mais ainda a praticar desse jeito, dessa forma. Bom, isso foi o que tá funcionando comigo e eu tô vendo uma evolução. Se você faz de uma outra forma, também gostaria de saber, porque dicas em inglês é muito bom, porque quando a gente tá evoluindo, a gente gosta de compartilhar pra ajudar as outras pessoas. Então, se você tem alguma dica também de como você escreve, algumas coisas também que te ajudam a evoluir em todas as áreas do inglês, no speaking, no reading, no listening, coloca aqui nos comentários. Enfim, escrever, você pode perceber que é tudo de bom. Então, se tem alguma coisa te travando, eu não sei o que eu vou escrever, apenas escreve, porque ao longo prazo isso vai te ajudar muito a desenvolver certas áreas da sua vida, a te conhecer, a entender o seu propósito, a mudar certas coisas e se tornar uma pessoa mais inteligente emocionalmente, uma pessoa mais que procura se desenvolver e ser melhor a cada dia, que é isso que a gente precisa fazer. Ser melhor a cada dia. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha te encorajado também a começar a escrever. E é isso, tchau!